Aí o seu filho que tem TDAH impulsivo chega em casa. Mãe, pai, vou parar de estudar. O professor pediu tanta coisa que nem em 10 anos eu vou conseguir estudar. Olá, eu sou Regis Marte da Naturalmente, sou especialista em TDAH, neurocientista e também neuropsicopedagogo. E eu quero conversar com vocês sobre esta qualidade do TDAH, a impulsividade, né? Relembrando rapidamente, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele pode se apresentar de três maneiras: só desatento, só impulsivo hiperativo, que é um só, ou os três juntos. É o cara completão. Mas vamos falar sobre a impulsividade. A primeira coisa que você precisa entender desse carinha que é impulsivo é que ele tem distorção de tempo, de espaço, de tamanho. O que quer dizer isso? Bom, se você fizer uma experiência em casa, bem simples. Coloca a criança que tem TDAH de um lado e uma criança que não tem TDAH do outro, né? Ambos não estão se vendo e você vai falar assim: eu estou com um cronômetro aqui e eu vou marcar 5 minutos. Levantem a mão quando vocês acharem que der 5 minutos. Gente, quase que com certeza vai chegar 1 minuto, o TDAH vai levantar a mão. 5 minutos! Essa impulsividade está presente na mente dessa pessoa. E isso, por um lado, é terrível. Por outro lado, talvez até seja interessante, porque a velocidade de pensamento, se ele souber organizar, ele vai ser muito mais rápido. Eu lembro que o médico neuropediatra falou para mim e para minha esposa o seguinte: o seu filho tem um motor de Ferrari e está dentro de um Fusquinha. Na hora que acelerar, esse Fusquinha se desmancha todo. Então a gente tem que controlar essa aceleração, saber usar essa potência toda, esse motor todo. Então é o seguinte: como que a gente faz isso? Primeiro, percebendo aonde isso acontece e aí explicando. Vamos lá, dá um exemplo muito simples. Você quer que essa criança leia um livro. Aí você pega um livro lá, de cara tem 600 páginas. Ele vai olhar e vai dizer assim: isso vai ser impossível. 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 Vai aprender a falar, professor. E ele não vai querer ler aquilo lá, porque na cabeça dele há uma distorção, né? E que aquilo lá, 600 páginas, nossa, eu vou ler 3, 4 páginas por dia, eu vou ter 70 anos e eu vou estar na metade do livro. Então, se você dividir do tipo: olha, esse mês vamos ler só o primeiro capítulo tem 40 páginas. Ah, interessante, mas você quer que leia todo o livro? Se der, a gente lê todo o livro. Se não der, a gente vai ler só o que interessa. Essa é uma maneira de você explicar e motivar a pessoa a continuar fazendo. Existe também aquelas distorções relativas ao tempo. Essa é a mais difícil, é um dos motivos porque o TDAH não termina ensino fundamental, não termina ensino médio e nem entra na faculdade. Por quê? Meu, faz a conta. 9 anos de ensino fundamental é tempo, né? Você não precisa do TDAH impulsivo para chegar nessa situação de que isso é muito tempo. Então o que você faz? Simples, 1 ano de cada vez. Motivar a contar o tempo da maneira certa. Uma coisa muito importante, gente, para todos: o ambiente modula tudo isso, certo? Então, quanto mais clareza ele tem nas coisas, melhor. Começou o ano, vamos supor, seu filho está no 6º ano, tá? Nossa, ainda tenho 4 anos pela frente para começar o ensino médio. Eu falei: sério, 4 anos. Vamos começar com o primeiro bimestre desse ano? Você já desfoca lá do final e puxa o assunto para mais próximo. Entendeu? Então, assim, essa é uma habilidade de tempo que você consegue fazer. Isso tudo dentro do ambiente onde as coisas estão no lugar. Para você colocar tempo, também tem um lugar certo. Olha que bacana. Uma coisa também muito interessante de quem é impulsivo que você vê. Nós temos, todos nós seres humanos, temos um espaço de tempo entre um pensamento e a ação dele. Vamos por aqui, está o pensamento, aqui está
a ação. Esse espaço de tempo, a gente, entre aspas, pensa como vai agir. Se algo intervir nesse meio, a gente não faz, certo? Simples assim. Então vamos supor, você está dirigindo o carro e você tem uma placa lá, quebra-mola à frente. Aí você já ia pisar no freio, só que você olhou e percebeu que o quebra-mola está um pouco mais à frente e você não precisa pisar no freio. Ou seja, houve um espaço entre, agora ao contrário, né? Entre a ação e o pensamento. Por quê? O pensamento viu a placa, preciso frear. Vai acontecer a ação. Opa, teve mais um espaço de pensamento aqui porque a quebra-mola está lá na frente. Então a pessoa não breca de vez, não segura de vez. Quem é do TDAH impulsivo tem a tendência de frear de vez. Porque esse espaço de tempo entre o pensamento e a ação, ele é reduzido. Por isso é impulsivo. E por isso, alguns que têm TDAH têm alguns sintominhas, algumas situações parecidas de quem tem TOD, transtorno obsessivo desafiador, tá? Por quê? Porque parece que eles estão desafiando a gente. Tu começa a falar e o cara já começa a fazer. A diferença é que o TDAH não está te desafiando. Mas vale aqui um alerta para você procurar um profissional, porque uma das comorbidades do TDAH, parênteses, o que é comorbidade? Comorbidade é quando o TDAH tem uma situação, ele recebe um presente que vai junto, TOD, tá? Uma das possíveis comorbidades é o TOD. Então vale a pena você fazer uma avaliação mais detalhada do que está acontecendo com seu filho. Mas a impulsividade parece ser um ato que o cara está me desafiando, o cara está fazendo oposto ao que eu estou falando. Por exemplo, você chega na sala, o professor está dando aula, gente, quero todo mundo em silêncio aqui, porque eu vou explicar uma coisa muito importante. E aí começou a falar, o impulsivo falou assim, mas o que é importante? Ele não está te desafiando, mas a impulsividade não faz com que ele pense antes de agir. Ele pensou e agiu. Sacou? Então você tem essa situação. Por isso que também é perigoso, principalmente a galera da educação física, tá? Você deixar algum equipamento onde ele possa vir a se machucar, porque impulsivamente ele vai fazer. Por isso, você também tem que cuidar seu filho e seus alunos com que tipo de amiguinhos ele está andando, sim. Por quê? Porque se for amigos que dizem assim, olha que legal, vamos pular aquele muro lá, olha que legal, vamos atravessar esse rio nadando, ele vai ser impulsivo o suficiente de fazer isso. Beleza? Então, qual que é a melhor dica? Acompanhe. Sempre a melhor dica é acompanhar, deixar as coisas bem claras, né? Ter clareza, ter organização do que a criança precisa fazer, do que o adulto precisa fazer, é a melhor opção para quem é impulsivo, tá? Professor, dentro disso, quando você vai fazer uma prova, tá? Não adianta colocar aquele texto de 30 páginas, né? O cara tem uma pergunta, aí a pergunta tem 6 linhas, aí um quadradinho porque saiu de um outro texto, depois embaixo faz a pergunta. Cara, o TDAH vai ler assim, cara, eu não consigo terminar de ler essa pergunta, que dirá respondê-la, tá? Ah, então você é objetivo. Isso, seja objetivo. Mas olha que interessante, e se você for objetivo com todos os seus alunos, será que não é melhor? Ah, que legal. Ah, mas eu quero trabalhar a interpretação de texto. Ok, treine a interpretação de texto. Entende? Até o ponto de que teu aluno com TDAH vai olhar para uma pergunta e vai dizer assim, ah, aqui tem a introdução, esse adendo é o texto que eu preciso interpretar, e embaixo a pergunta. Ele não vai ficar desesperado. Mas pensa bem, quantos alunos seus que não têm este transtorno ficam desesperados com perguntas grandes?
tá? Então, assim, essa questão é muito legal de trabalhar. E volto a dizer uma coisa que você vai ouvir eu falar muito para professor, para quem ensina, né? Se você montar a sua estratégia para o TDAH, você monta para toda a turma e toda a turma aprende muito melhor, tá? A mesma coisa vai para trabalhos, não pensa trabalhos grandes. A mesma coisa não adianta dar uma agenda, né? Isso aí é um barato, né? É por isso que o professor acha, não, esse TDAH tem todos, né? Começa o bimestre, ele entrega a agenda do bimestre, e tem que entregar, tá certíssimo. Mas ele acha que entregou a agenda pro TDAH, tá bom. Não, ele vai entender, tá ali, tá claro, tá bom. Gente, eu atendi uma pessoa do terceiro ano do ensino médio, tá? Ele precisava apenas de 2 trabalhos para se formar. Tinha sérios problemas em sala de aula, os professores arrumaram uma estratégia e disseram, tá bom, vou te dar um mês para fazer esses 2 trabalhos, tá? E era engraçado que os professores pediram para ele fazer esse trabalho no começo do mês. E eu estava atendendo essa pessoa no dia 25, que já é final do mês. Aí eu perguntei, e aí, como é que tá a escola? Não, tá tudo jóia, consegui acertar, os professores me entenderam, eu refiz algumas coisas, ou seja, o trabalho dos professores foi maravilhoso, foi ótimo. Conseguiram resgatar o aluno com o TDAH, né? Aí a pessoa fala assim pra mim, agora só faltam 2 trabalhos que tem que entregar no final do mês. Aí eu falei, de que mês? Ah, esse mês agora, mas tá tranquilo. Tá, mas são trabalhos grandes. Ah, eu vou gastar aí uns 2 dias em cada trabalho. Não é que sejam grandes, né? Eu entendi como fazer, mas eu vou gastar uns 2 dias. Aí eu falei, você vai precisar de 4 dias então para fazer o trabalho? Sim. E que dia do mês estamos? Ah, nem sei. Eu falei, então, hoje é dia 25. Cara, a criatura entrou em desespero. Não, não vai dar tempo, e agora o que eu faço? Não, não, não. Tá vendo? Essa distorção que parece que eles não estão nem aí, que parece que eles estão provocando. Não, eles se perdem, tá? Então, assim, quanto mais velho, quanto mais autonomia for a criatura, tá? Mais claro essa pessoa que tem TDAH, que é impulsiva, precisa entender que a agenda faz parte da rotina dela, tá? Porque, meu, não dá pra estar aguentando o cara marmanjo, 25 anos. Ai, ninguém me avisou que eu tinha que fazer até tal dia. Não, não dá pra aguentar. Então, quanto maior a sua autonomia, mais clara a necessidade de agenda, de você se organizar. Agora, a criança, você vai ter que ir lembrando e ensinando essa criança a ter esta autonomia, essa dependência de agenda. Mas vem cá, fala sério. Quantos adultos fazem agenda? Quantos de nós ensinamos ou usamos uma agenda? Pouquíssimos. E aí a gente quer chegar e falar para alguém que tem TDAH, diz, pô, é só fazer uma agenda? Não, isso é um hábito que precisa ser construído. E hoje em dia, cara, a gente tem muitos aplicativos. Hoje em dia a gente tem, além das agendas físicas, inúmeras dicas, inúmeras maneiras de a gente otimizar esse nosso dia a dia. Ou seja, se você melhora a vida de um TDAH, você também melhora a sua vida. Beleza, gente? Hoje é a primeira aula do Impulsivo, espero que você tenha gostado. Nós vamos ter mais 2 aulas sobre esse tema e eu não perderia de jeito nenhum a próxima aula. Aliás, por favor, inscreva-se nesse canal, compartilhe nossos vídeos. A ideia é ajudar você a ensinar. E se você compartilhar, mais pessoas vão estar aprendendo a ensinar quem tem TDAH. Um abraço, um beijo, tchau.